Olá, boa noite. Na condição de professora dessa disciplina do programa de pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, a disciplina Questões de Ensino de Arquitetura e Urbanismo, eu tenho o enorme prazer de abrir essa mesa redonda, recebendo o professor Vasco de Mello, a professora Tereza Stockler. É um grande prazer recebê-los, muito obrigada. E vou passar, sem mais delongas, a palavra ao professor Eduardo Abranhosa, que aqui se encontra também na condição de aluno da disciplina e que vai fazer o papel de mediador para apresentar o grupo, a mesa e abrir a sessão. Tá. Bom, como nós sabemos aqui, alunos do doutorado em Arquitetura e Urbanismo da faculdade, nos foi colocado o desafio de tratar em 3 momentos a questão do ensino de arquitetura no Brasil, e é o que nós estamos discutindo ao longo dos nossos encontros, mas, sobretudo e mais especificamente, por conta e por ocasião da efeméride dos 100 anos de criação do curso de arquitetura no Mackenzie e dos 70 anos de criação da Faculdade de Arquitetura Mackenzie, hoje Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Mackenzie, 3 mesas que venham a tratar do ensino de arquitetura no Mackenzie. Esta primeira, tratando do ensino no passado, nas suas origens, e como nós nos colocamos diante do cenário arquitetônico brasileiro como uma instituição renomada e conceituada, formando grandes arquitetos. Temos alguns aí, nosso convidado, com certeza, está entre eles, a professora Maria Tereza também. Um segundo encontro, nós vamos ter um outro grupo que vai falar sobre o momento presente, e um terceiro momento com outro grupo falando sobre o futuro, para onde nós vamos. Então, de onde nós viemos, o que nós somos e para onde nós vamos. E já que é para falar sobre de onde nós viemos, esse momento introdutório tem muito a ver com o trabalho de pesquisa, professor Vasco, que eu desenvolvi no mestrado, e também com a longa história de pesquisa que a professora Maria Tereza desenvolveu e vem desenvolvendo sobre os arquitetos formados no Mackenzie e sobre a história da Faculdade de Arquitetura Mackenzie. Nós somos um grupo, o trabalho não foi feito sozinho, e nós preparamos, então, aí uma transparência inicial para nortear o trabalho. E Ju, vamos à frente? Aí você falou, dá uma olhadinha, mas... Isso. E, na verdade, começamos aí apresentando o nosso, a nossa alma mater. Presidente do banquete. Ou de ontem, né? O presidente do banquete, como Paulo Mendes, ontem, também egresso dessa casa, como ele falou. Professor Cristiano Stockler das Neves, ali é um jovem, nessa primeira, permitam-me aqui levantar, porque eu já estou ficando com torcicolo, então está difícil, né? Aqui em cima, o seu cartão de aluno da Universidade da Pensilvânia, e a sua foto depois já passeando, formado pela Europa, já um arquiteto formado, antes de regressar ao Brasil definitivamente, e propor a criação do curso de arquitetura na Escola de Engenharia do Mackenzie. Uma foto tirada para ficar nos anais da escola como diretor, e é bom que registre-se que a nossa identidade deve muito a ele, por isso ontem Paulo Mendes falou tanto e tão bem, o presidente do banquete. Durante 40 anos, Cristiano Stockler ficou à frente da escola. Então, até hoje, nós temos marcas que são indeléveis e que são resultantes do que ele colocou na cabeça de muitos, que ainda estão conosco aqui, seus alunos. Lá, a foto do meio, a sua grande vitória e conquista,
que foi a construção do prédio, hoje carinhosamente chamado Prédio 9, mas que recebeu o nome dele, o lançamento da pedra fundamental. E depois, lá com a professora Maria Esther Figueiredo Ferraz, então reitora da universidade, na festa de 50 anos do curso. Né? E, na verdade, a provocação inicial, que é uma formação clássica e visão de mundo conservadora, um mundo em progresso e uma moderna arquitetura. Esse momento inicial é a provocação que se coloca. Entretanto, tanto Cristiano quanto os brilhantes alunos que ele teve, ou que você não foi professor, não foi aluno dele, mas que ele teve, como Paulo Mendes, depois, ele saiu em 56, 57, você entra na turma seguinte. Mas brilhantes alunos, como ele, com a professora Maria Tereza e tantos outros que hoje estão conosco, professor Sami Bussabi, Tito Lívio, Chico Petraco, isso aqui, rapidamente, lembrando alguns que passaram, Pedro Paulo Melo Saraiva, que é contemporâneo dele, mesmo esses que depois defenderam a arquitetura moderna, ou seja, não seguiram o seu legado eclético, todos tinham uma única causa. E essa causa é a causa defendida como proposta de ensino pela Faculdade de Arquitetura Mackenzie, é a causa da arquitetura. E vem se desenvolvendo assim. E aí algumas fotos ilustrativas, e a foto seguinte, e aí uma citação dele, que exatamente, acoimo uns poucos que o ensino de arquitetura, nesta faculdade de conservador e retrógrado. Isso é o Cristiano falando. Exclusivamente acadêmico, o que não é a expressão da verdade. Estão aí os trabalhos dos nossos alunos, por onde se verifica a aceitação da concepção dentro do espírito da época, porém, de bom gosto. Sendo uns poucos os que se orientam pelas extravagâncias e excentricidade de uma técnica construtiva. E aqui, se nós tivéssemos o restante do texto, ele, então, com muito educado que ele era, porém muito mordaz nas suas críticas, ele começa a descer, né, a lenha nos modernos. Uma comparação entre o currículo de 17 e o currículo de 47. Este currículo não é o currículo que o professor Vasco se formou, porque ele entra já depois da primeira reforma, que é em 56, que já muda substancialmente. Mas muitas se mantêm. Não, muitas se mantêm. Mas é só para... Vamos. Vejam que a proposta de colocar essa imagem é exatamente para mostrar, eu tenho certeza que a professora Ana Gabriela vai depois pedir. Porque é exatamente uma tentativa de comparar que, passado 30 anos, e depois mais 10 anos, ou seja, passado 40 anos até que tenha chegado a reforma, a proposição e a concepção de transmissão do conhecimento de arquitetura continuava fundamentalmente a mesma. O arquiteto mackenzista tem que dominar a técnica, não se afastar do belo e estar próximo ao mercado. Isso é o arquiteto mackenzista. Ah, sim, o belo para o Cristiano era muito mais importante. Vamos mais à frente, Ju. E aqui, algumas fotos, os dois brasões, né? A nossa alma mater de arquitetura no Mackenzie é a fusão dessas duas concepções, a Universidade da Pensilvânia e o Mackenzie. E aqui tem uma outra citação dele em 51, isso é muito curioso, porque é uma citação do professor Cristiano, depois de levar os alunos a o que ele chamou de dantesco espetáculo de extravagâncias sem necessidade. Ele estava falando da Bienal, da primeira Bienal. Um dantesco espetáculo de extravagâncias, que deveria ser afastado, a sociedade não podia ter contato com isso, segundo ele. E ele, então, faz um exercício filosófico para tentar se defender dos seus acusadores, sobre ensinar, ser responsável por um ensino tão clássico, tão ortodoxo na sua proposição. E ele lá diz, não obstante as restrições que fez esta faculdade à arte moderna,
não se proíbe em absoluto, sendo oferecido aos alunos certos temas em que tem ampla liberdade de concepção. E aí ele cita o DAFAM, das exposições que o DAFAM promovia, a época e tal. Mas o curioso é aqui a parte final. Diria alguém, tais alunos, assim o conseguiram, porque os alunos foram premiados, os egressos do Mackenzie receberam o primeiro prêmio na primeira Bienal. Então, os alunos formados naquela escola clássica, ortodoxa, conservadora, foram os que foram premiados na primeira Bienal. E aí, então, ele está dizendo, olha só, vocês estão me acusando de não ensiná-los a serem modernos, a estar na frente, na vanguarda do ensino de arquitetura. Mas os meus alunos foram premiados. Diria alguém, tais alunos assim o conseguiram porque aprenderam a arte moderna, ele coloca entre aspas, fora do Mackenzie, em escritórios particulares. Responderíamos, os de outras escolas aprenderam a arte moderna nestas e também nos próprios escritórios particulares. Por mais forte razão, deveriam estes últimos obter as maiores recompensas da Bienal. Provamos com isso que o ensino de arquitetura, quando ministrado dentro dos seus princípios imutáveis, permitirá, com mais facilidade, que se pratique a chamada, aspas, arte moderna, que nada mais é do que uma fuga a esses princípios. Ou seja, ele justifica que quem ensinava arquitetura direito era o Mackenzie, e porque o pessoal aqui era muito bem formado, era capaz, inclusive, de vencer aqueles que achavam que eram modernos à época. Porque, na verdade, os princípios de arquitetura são imutáveis. E aqui eu já lanço a primeira provocação ao professor Vasco. Muito obrigado, em nome da turma, que você tenha recebido. Quero deixar claro que o senhor, embora tenha o nome de Vasco, foi o primeiro a ser chamado. Você não foi vice na nossa lista, tá certo? Embora seja Vasco, você foi o primeiro. Então, realmente é isso? Você ainda sentia a presença do Cristiano quando chegou aqui? Ele ainda era, como o Paulo Mendes ontem falou, ele ainda era aquela presença... Ainda. Não, porque o Cristiano, na realidade, ele era um cara que deu à escola a formação da Beaux-Arts. Beaux-Arts de Paris. E essa Beaux-Arts era, na realidade, uma escola... Fica à vontade. Uma escola tradicionalista e tinha suas tradições baseadas, enfim, na história da humanidade. E o estudo da arquitetura é curioso, mas ele não muda muito na sua essência nunca, nem da época do Cristiano para essa passagem pós-cristiano, porque fecharam, ele foi humildemente, ele foi meio que injustiçado, né? Porque fecharam o Castelinho, a porta do Castelinho. Eu li nos jornais um pouco antes de entrar na faculdade. 2 anos antes, né? 2 anos antes, fecharam com tijolos para impedir a entrada dele. Quer dizer, tentando tirá-lo mesmo do comando da Faculdade de Arquitetura. E foi assim que ele saiu, né? Os alunos fizeram greve, botaram ele para Fizeram fora. greve. Nesse episódio, ele está... E acontece que eu tive a sorte de ter também participado. Eu me formei na Faculdade de Arquitetura e, em seguida, fui para a França. E conheci a Beaux-Arts através dos próprios colegas de trabalho. Eu não fui a estudo, eu fui trabalhar mesmo. Trabalhei com um arquiteto chamado Bernard Zerfus, que é um dos 3 arquitetos da Unesco, que projetaram a Unesco em Paris, que, além dele, tinha o Breuer e o Nervi, que era um engenheiro meio arquiteto. Era um engenheiro com a formação que o Mackenzie dava antes da Faculdade de Arquitetura. Um cara que era incrivelmente, um calculista incrível. Bom, e daí eu conheci, inclusive, o último Prix de Rome em Paris. Vocês sabem o que é o Prix de Rome? Não, né? É um concurso
foi proporcionado por Luís XIV. E os arquitetos, todo ano, os arquitetos franceses, eles se candidatavam e passavam por uma série de injúrias, de dificuldades, até serem selecionados quatro ou cinco arquitetos que disputavam, num dos castelos franceses, essa última etapa, que era a produção de um painel de 15 metros quadrados, que eles faziam um único desenho que representava uma ideia. Né? E esses desenhos eram incríveis. E eu trabalhei com o último Prix de Rome, porque eu trabalhei até 67. E o último Prix de Rome, que estava sempre sendo preparado pelos Herfus, ele foi eleito, ganhou o concurso e teve que negar depois, na Revolução de 68, negar o título. Ele se absteve de receber o título e acabou com o Prix de Rome. E o Prix de Rome, vocês podem ir na Beaux-Arts de Paris, quando forem a Paris, tem as pranchas. Eram coisas fabulosas, tipo aquilo que a gente via do Cristiano, que eu presenciei, trabalhos que eu vi de alunos do Cristiano. Você precisou ir à França para descobrir que o Cristiano Não, era aquilo tudo. Não, eu já, eu já sabia dos valores dele, e todo mundo, até o Pedro Paulo... A gente só inocenta o professor depois que a gente se livra dele. É verdade. Gabi, tem esperança para você. Mas, então, essa história da França foi muito importante, porque me colocou dentro de um panorama que completou a ideia, para mim, do curso de arquitetura. Porque eu saí, me formei, e, em seguida, no ano seguinte, já nos primeiros meses do ano seguinte, já estava embarcando para a França, com passagem de ida e $200 no bolso, que representavam, já teve a inflação, né? O dólar naquela época, na minha época, valia como se fosse uns 3 ou 4 mil hoje. Né? Mas acaba, né? Rapidinho. E eu aproveitei como embalo de estudo o próprio Congresso de Arquitetura de Paris, que foi incrível. Deixa eu aproveitar, então, emendar uma outra pergunta, Tá bom. para aproveitar você em Paris e essa sua experiência. A concepção que o Cristiano traz metodológica para conceber a Faculdade de Arquitetura Mackenzie é exatamente aquela que ele vivenciou na Pensilvânia, que, quando ele chega lá, tinha acabado de passar por uma reforma curricular promovida por um outro grande arquiteto francês, Paul Klee. O Paul Klee, entre outras coisas, tinha trabalhado com o Garnier, na montagem da Ópera Garnier, enfim, não era um qualquer. Ele já era um dos grandes da Beaux-Arts, já tinha o seu ateliê, já tinha ganho o Prix de Rome, ele já era um Prix de Rome. Então, é chamado, ele é levado pela Universidade da Pensilvânia para reformular o curso. Em 1903, quando o Cristiano chega lá em 7 para estudar, ele já encontra 9, né? Um novo currículo. Esse concebido pelo Klee, que é exatamente essa concepção de ensino que ele traz para o Mackenzie, associando o domínio da técnica, o conhecimento da teoria e da história da arquitetura e o domínio do desenho e do belo, e das proporções, e das grandes proporções, e dos desenhos, e, sobretudo, a experiência metodológica do ateliê. E é aí que eu queria chegar. Como você entende, no processo de formação e de ensino e aprendizagem, o momento, o lugar do ateliê? Eu passei por vários tipos de ateliê. Eu
passei pelo ateliê horizontal, que era o ateliê do mesmo ano, quer dizer, ano letivo. Juntavam todos os alunos. Eu esqueço disso. Era o ateliê horizontal. E o vertical, que congregava gente de todos os níveis da escola de arquitetura. O que foi fantástico. E que o rap, na época, fazia parte, como professor modernista, né? Que eu achava um indivíduo nervoso, né? O rap era um cara muito nervoso. Eu vi várias vezes ele rasgar projeto, falar isso aqui é uma porcaria, e destruía na frente de todo mundo. E o aluno saía constrangido, baleado com essa história. O meu ele nunca rasgou, mas a gente passava esse perigo, tínhamos medo, né? Mas o que eu queria dizer, principalmente, que eram as matérias acessórias, além do projeto, porque o projeto tinha pequenas e grandes composições, né? Que vocês já viram isso. E essas pequenas e grandes composições, às vezes, tinham as duas matérias no mesmo ano. Então, você fazia pequenas composições, que eram projetos menores, e grandes composições, que eram projetos maiores, tipo um edifício, um arranha-céu, etc. Você quer falar no outro? A gente está gravando. Precisa que você... Não, então fica com esse, tá bom? Eu ponho. Então, essas matérias acessórias, que era, por exemplo, eu dou uma ideia, estereotomia. Uma maravilha, né? Você vê o nome, é incrível. Parece estéreo, é forma, é conteúdo da forma, né? Que era dado pelo, se eu não me engano, pelo Kozuta, que era um dos professores, né? E tinha sombras também. Então, a gente estudava uma coluna coríntia, por exemplo, desenhava uma coluna e, para dar o relevo, a gente fazia as sombras. Então, parecia que estava em 3 dimensões. Era uma coisa incrível. E a gente passava o dia inteiro na escola. Esse é o grande segredo, né? Então, tínhamos, pela manhã, com o Laszlo Ziner, que estava aí numa das fotos, na foto do lançamento da pedra, que eu estava aí também. No lançamento dessa pedra, eu estava aí. E da pedra fundamental dessa escola nova. E estudava-se a plástica, né, que hoje em dia é uma coisa mais... É diferente a plástica do meu tempo, que era plástica mesmo, que era estudo de formas e tudo mais. Então, a gente ia adquirindo a percepção do espaço das pequenas e grandes coisas da arquitetura. Essa compreensão do espaço, que a gente ganha através da experiência, era mais rápida na escola, com todos esses acessórios que a gente... E era uma delícia fazer, porque eles davam uma técnica toda, né? Tinha o Boquinha, que também estava aí. O Boquinha era um cara extraordinário. Quem lembra o nome do Boquinha? Porque todo mundo só cita ele para mim como Boquinha. Eu não sei. E ninguém lembra. Boquinha era um senhor assim, incrivelmente velho, que já tinha percorrido o mundo todo. E eu lembro de uma história da nossa turma, que era incrível. A minha turma foi muito boa, muito divertida, muito revolucionária, em todos os sentidos. E a gente fazia, às vezes, brincadeiras que eram compreendidas internamente e que eram detestadas quando sabiam dos fatos, né? Então, ele não lia o memorial descritivo, ele dava arquitetura de interiores, que não chamava, já era arquitetura de interiores, e dava história da arte, sabia tudo de história, era uma coisa maluca.
Tanto que a única segunda época que eu tive foi de história, porque eu comecei a descrever o Palais de Chambord pela cobertura. Porque o Palais de Chambord, vocês sabem, né? Que o que é importante no Palais de Chambord são as escadas com um DNA, né? Com aquela que o rei e a rainha não se encontravam, quer dizer, o rei fugia e podia dormir com as namoradas, né? Sem que a rainha o pegasse. Bom, e as chaminés, que representavam as várias idades do castelo. As chaminés contavam a história do tempo em que aquele castelo foi construído e ampliado e tudo mais. Aí eu comecei a descrever pela parte mais importante. Aí ele falou assim, pode parar. O senhor está de segunda época. Onde já se viu um arquiteto começar a descrever uma obra pela cobertura. Pode voltar à segunda época. E assim eu voltei e caiu o mesmo ponto, aí eu não errei, evidentemente. Quando você começou? Eu comecei pela implantação do castelo, do geral para o particular. Então, sempre eu tento, com os meus ex-alunos queridos, o Arthur e a Sandra, eles sabem que eu sempre cito essas histórias para dar um entendimento do que é o moderno, hoje em dia, que acabou tornando os escritórios de arquitetura um pouco mais tristes, eu acho. Porque todo mundo é uma meia-luz, né? E as telas do computador. E antes era uma coisa muito ativa. A gente via todo o desenho de uma só vez. Hoje em dia tem o zoom, aquela coisa que me deixa tonto. Eu disse assim, você já estabilizou a figura? Então, agora eu vou olhar. Ou então me imprime, por favor, porque senão não dá. A pessoa fica com o zoom, né, de um jeito e de outro, e o computador é um instrumento fantástico. A gente fez sempre arquitetura com instrumentos materiais, esquadros de 30, de 45, régua paralela, régua T, compasso e etc. Né? Bolômetro, curva francesa, com grafos, E eu até prometo um outro papo com vocês, onde eu mostro alguns dos desenhos que eu fazia na França, que são incríveis. São desenhos que a gente fabricava com todas as sombras. Tudo que eu tinha aprendido, eu comecei a aplicar porque era aceito. O Zerfus apresentava para os clientes aqueles desenhos, feitos à mão. Aliás, eu não sei mexer com o Facebook, né? Outro dia tinha um aniversário de um... Na dissertação da Sandra, tirei uma fotografia com um aniversariante, um professor aniversariante de hoje, né? Junto com um desenho. Não sei por quê, eu bati em alguma coisa, e foi publicado um desenho, inclusive na vertical. A linha de terra estava girada, o desenho estava girado do lado dessa fotografia. E houve um monte de perguntas, de curiosidade em cima daquilo. O que é aquilo? Né? Era um desenho produzido, de uma fachada que a gente estuda até hoje. Eu não sei mexer no computador. Eu não aprendi. Então, eu faço desenho e tem esses caras aí que sabem tudo. Pô. Então, o que eu vou fazer? Você reputa, então, que a relação professor-aluno, ela, no seu caso e no geral, ela é fundamental no processo de ensino-aprendizagem de arquitetura. Tanto quanto aprender o traço, tanto quanto aprender a técnica. Não, mas eu acho que tem uma grande diferença. Eu acho que o desenho em si, o desenho sempre contém um raciocínio. O desenho. Tem gente que trabalha com computador e desenha com esse raciocínio de criar, mas
Na realidade, é um instrumento para passar limpo uma ideia. É um instrumento incrível, com uma capacidade de certeza, né, de que está correto, perfeito, muito diferente da minha época, né? As áreas eram calculadas, nós tínhamos que saber geometria, o que a maioria dos alunos não conhecem hoje. Geometria não se conhece, cara. Não tem. Tem curso aqui? Aqui no curso tem? Não tem mais geometria, cara. Não tem. Então, é um instrumento tão bom que ele permite, no chute, traçar uma tangente por uma circunferência. O computador permite isso. Mas a gente aprendia a construir a tangente pela circunferência. Então, é uma diferença... Mas, para aprender isso, qual o papel dos professores nesse processo? Para aprender... No seu caso. O Repe ia lá e brigava. Não. A gente aprendia geometria descritiva, descritiva, que é geometria espacial. Quando você desenhava, você lembrava de quem? Caramba, se ele tivesse visto esse desenho aqui... Não, já estava contido na ideia. Não. Por exemplo, vocês terem ideia, a gente construía as coisas, calculava a área, a gente sabia tudo. Hoje em dia, ninguém sabe calcular a área, porque o computador, você dá uma rodada lá e acabou, a área sai exatinha. Então, Aqui todos sabem calcular. Todos, é evidente que você sabe. Do retorno. Uma coisa, e o professor marcante nessa época? Quem foi o professor? Tinham vários, aqueles dos acessórios, das matérias acessórias. Eu lembro praticamente do nome de todos, eu não esqueci ninguém. O que não acontece hoje, né? Não esqueceu por prazer ou por repulsa? Às vezes por repulsa, por exemplo. O Serafim Orlandi era um cara que foi convidado também para o banquete do Paulo Mendes, que eu li hoje. Ele foi convidado porque ele era um cara importante. Ele chegava, no primeiro dia de aula, botava um teodolito, daqueles bem antigões, e ele dava um chute no teodolito. Pá! O teodolito tem que ser tratado assim. Agora nós vamos botá-lo na posição correta. Mas, para isso, nós precisamos raciocinar. O que ele tem que fazer? Olha só. É uma coisa incrível. Vocês pensando bem, nós temos que raciocinar o que ele tem que fazer, quer dizer, o giro, de contar o ângulo, de medir a distância, de fazer tudo isso. Eram teodolitos que passavam por gerações de alunos, né? E nós tínhamos também, no final do ano, acampamento de topografia, cara. Você nem imagina, Cabo Sul, a fazenda do Mackenzie. Então, a gente pagava multa por tudo que fazia lá. Inclusive, tinha tiro-alvo na porta, e depois vinha 36 facadas na porta. Tinha que rachar entre todos os alunos. Era uma coisa maluca. Mas fazia parte da formação, e era junto com a engenharia. Então, tinha, por exemplo, Círio de Laurenza. Círio de Laurenza fazia engenharia concomitantemente comigo. E ele foi um dos poucos estagiários do Zúculo, que também estava no banquete do Paulo Mendes. Ele citou gente que mereceu estar naquele banquete. Realmente acho que sairia uma revolução desse banquete muito louca, muito maluca. Então, o Serafim Orlandi começava assim, né? E, de fato, a gente aprendia, sabia como as coisas tinham que ser feitas. E depois tinha que fazer a caderneta de campo. Era um horror. Os cálculos, as coisas. Não tinha calculadora eletrônica. Era Olivetti, vai para frente e para trás. Você lembra disso? Você nem sabe o que é isso. Era uma Olivetti que fazia cálculo
e que você somava e diminuía, depois tinha uma divisão. Hã? Tinha as 4 operações. Tinha 4 operações. Era uma confusão danada. Eu nunca fui especialista O nisso. resto você usava a regra de cálculo. Sim. Bom, mas eu acho que, no fundo, essa formação é sempre... Ela vai evoluir. Eu não sei como é que vai ser o do futuro, acho que eu venho até assistir aí, né? Esse negócio do BIM, por exemplo. Eu não sei lidar com o computador, mas eu sei quando o cara lida mal com o computador, quando usa o CAD errado, né? Quando faz várias operações para chegar num resultado que está na cara. Então, eu sento do lado e às vezes, corrijo. Falo, pô, mas isso aqui é uma loucura, né? As pessoas que fazem teclando, faz barulho no escritório. É uma encrenca, é uma briga. Mas essas matérias todas que se originaram da Beaux-Arts, que eu acho que foram fantásticas, eu adorei. Aí eu cheguei num momento, acho que era no 2º, 3º ano, eu virei para o meu pai, que também era um advogado, meu pai era um advogado, e perguntei, pô, arquitetura, nós precisamos saber de tudo, papai, eu falei. Nós precisamos saber filosofia, nós precisamos saber economia, nós precisamos saber ciências sociais, nós precisamos tudo. Como é que a gente faz? Como é que eu vou completar o meu estudo? 5 anos não vai dar tempo para isso. Aí meu pai virou e disse assim, você vai ter toda a vida para formar, para aprender parte dessas matérias acessórias, que vão te ajudar a completar, a te dar uma boa formação. E, de fato, isso fez com que completasse na escola o auxílio, a ajuda de um companheiro para outro. Era uma turma muito unida, muito una. Hoje eu sinto, por exemplo, na classe, ela foi minha aluna de graduação e ele também, né? Os dois foram. E depois trabalham comigo hoje em dia. Mas era uma turma desunida, pô. Tinha grupinhos, eu não entendo. Então, não sabia. A gente falava N vezes a mesma coisa na sala, porque os caras não passam a informação. Não é? Você já citou mais uma vez a sua aluna, mestre aqui por essa casa, a Sandra, que está conosco. Mulher. Mulher. Mas tem ele também. Não, mas eu não quero falar do Arthur. Mas também não quero falar da Sandra, eu quero falar de mulher. De mulher. Você gosta desse assunto, vamos falar desse assunto. Vamos. Quantas mulheres tinham na sua turma e como era ser mulher naquele momento se formando? Vocês pegavam muito no pé? Pode fazer uma autodeclaração aqui. Não, nós éramos gentis, tratávamos elas bem. Não, nós éramos gentis. Nós éramos gentis, eram amigas mesmo. Elas sabiam todas as áreas técnicas de cálculo, é incrível. Então, elas passavam umas colinhas. Elas eram melhores que vocês. Melhor. E essas alunas são amigas até hoje. Por exemplo, teve a Chuming, que foi a que projetou o orelhão, pô, na minha turma. Foi a Chuming que projetou o orelhão. Já morreu, infelizmente, teve uma doença aí e levou embora. A Rumi Onoda, a Ivone Macedo Arantes, a Maria Tereza Scanavino, quem mais? Enfim, acho que era uma meia dúzia para o restante de homens, né? Mas aí é a turma de quem? 53. Não, tem mais uma. 53, uma antes do Paulo Mendes, não é isso? Ele é uma depois. Tem uma aqui na frente e uma lá no fundo. Duas. Olha a situação. No acampamento elas iam junto, porque a Zilda, que é a primeira formada, em 28, ela quase não conclui o curso ainda, porque não tinha outra menina para ir no acampamento com ela. Então, ela não podia ir com os meninos. Ela sozinha. E como é que segurava o Teodolito e ia do outro lado? Não dava.
Então, ela quase não fala. Aí, só lá no último ano, entrou uma outra. Aí, elas fizeram acampamento no Cabo Sul sozinhas, as duas. As duas, né? Coitadas, né? Porque... Mas acho que era melhor do que ter um batalhão de homens. Porque um ano atrás, a Catarina Gatti, né, era linda, era uma aluna maravilhosa. E ela fez acampamento com a gente. E aí gritavam, Catarina, meu amor, lá do alto da montanha, e aquilo ecoava, né? E ela chorava, coitada, ela chorava. Mas eram coisas da época, que também não tinha grandes problemas. Mas... E a gente era meio revolucionário. Aqui na escola, a gente fez coisas incríveis. A gente não sabia, mas o reitor era meio inimigo, porque ele dava as ordens, né? Era o Tutti, você lembra, né? Como era o primeiro nome dele? Era... Da engenharia, ele. Tutti. Então, a gente, um dia, estava passando King Kong, no Cine Marrocos. E tinha um King Kong de uns 5 metros de altura. A gente roubou de noite, na madrugada. Veja só se pode acontecer uma coisa dessa hoje, né? Impossível. Em cima do carro do avô do Tito Lívio, que também foi meu sócio, um Ford 49. A gente amarrou o King Kong, ele veio com as mãos. Pulamos esse muro do Mackenzie e enforcamos nessa árvore aí, falando abaixo a reitoria, aquelas coisas que se fazia. E saiu no jornal no dia seguinte. Né? Mas eram coisas que aconteciam. O direito, você não imagina a formatura da turma do direito. Você lembra? Eles traziam um circo com elefantes, girafas. Invadiam o pátio, cara. E ficavam bêbados até cair aí no pátio, entendeu? Foi o McCracken que trouxe o elefante, não foi? Foi. E teve uma vez que veio um circo inteiro. Veio o circo inteiro, Uma vez que teve uma escola de samba. A gente tem uma questão de tempo e eu quero levantar eu vou uma falar. outra. Eu vou levantar aqui para a professora Maria Tereza, que é em torno de 10 anos entre a saída Sim. do nosso querido Vasco aqui como aluno para Sua sua. entrada. Foi em 64? Eu me formei em 64, Então, final eu de entrei 10 64. anos depois. Ela entra 10 anos depois. 74. Já tinha passado, você entra depois da reforma de 56, ou seja, não é mais o curso do Cristiano, já é o curso do Franz Reper e tal. E a Tereza entra depois de uma outra reforma que acontece em 68, já por conta da nova LDB, da ditadura e tudo mais. Tereza, fala para a gente um pouco da sua experiência como aluna e um pouco da sua experiência como pesquisadora, qual é a visão que você tem sobre essa escola nesse processo da transição do ensino da Beaux-Arts, como o Vasco colocou, para o ensino moderno, com a presença desses outros Você professores. foi minha aluna, não foi? Foi. Então, ela foi minha aluna aqui no Mackenzie. Porque eu comecei a dar aula aqui em 72, e depois saí em final de 85. Com o Tito, O Tito, a o Mary José Ann, Carlos Verde Almeida, era terceiro o ano. Sami Bussabi, e depois variava, tinha um ou outro. Terceiro ano, né? Não, era no TFG, era o trabalho final. Trabalho final? Trabalho final. Junto com o Fábio Goldman? Fábio Goldman, junto com o Fábio Goldman. Eu tinha a impressão que vocês davam aula no terceiro ano. Não, eu nunca Quem dei. será que deu aula no terceiro Dei ano? sempre no último. Dei sempre no último. Sim, senhor. Então, assim, os professores do terceiro ano vão ter que me perdoar. Eu não me lembro quem é. Achei que fossem vocês. De qualquer forma, eu entrei em 74. Na verdade, eu entrei... Eu posso falar isso na TV? Por favor.
porque não teve prova de química e não tinha desenho, Mas habilidade eu também, específica. foi o primeiro ano que não teve prova de química, foi na minha... Então. Eu- E aí por eu isso que eu entrei passei por causa também. disso. Eu não sabia nada disso. Você já arquiteto não sabe química. Não, eu aprendi no colegial, mas aqui não tinha. Bom, o primeiro ano, havia uma coisa chamada ciclo básico, em que a gente tinha disciplinas genéricas, vamos dizer assim, cálculo, física, que mais? Desenho, né? Todos os desenhos, expressão no plano, o geométrico, que mais? Plástica, modelagem, tudo isso era no primeiro ano, que eram as básicas para você começar, né? Não tinha projeto no primeiro ano, começava depois. Os professores, a professora de matemática era uma terrorista, assim, com a gente. De quem? Nossa, Suzana Yankee. Ah, Suzana assustava todo mundo. Suzana era assim, era uma mulher inteligentíssima, mas ela era brava, muito brava, entendeu? Então você tinha medo de se mexer ali, né? E ainda tinha que aprender alguma coisa, era difícil. E a gente aprendeu coisas naquele primeiro ano que o pessoal hoje aprende no colegial. Integral, tem a outra antes, derivada, integral, isso aí vocês aprendem agora no colegial, não é? Não? Tinha... Não. Acabaram com isso também? Você aprendeu? Tinha. Alguém, obrigada, obrigada. Tinha matemática 1 e 2, né, gente? Eu tinha. Não, eu tive só 1 ano de cálculo e foi mais que suficiente, obrigada, tá? Porque foi difícil. Inclusive, eu fiz 2 vezes esse mesmo cálculo, porque era complicado. Chegou na segunda época, eu tinha que escolher se eu ia passar em física ou em cálculo. Eu resolvi passar em física, que eu era melhorzinha, e fiquei em cálculo. As técnicas eram bem assim detalhadas, eram super mais exigentes do que existe hoje, né? Hoje em dia, se aprendeu razoavelmente o conceito, está ótimo, né? Já está sabendo muito. Na nossa época, a gente tinha que calcular tudo, né? Tinha que fazer as contas, já tinha calculadora, maquininha HP. Veio depois. Veio né? depois. No final do curso. Então, assim, as exatas eram bem reforçadas, né? E, basicamente, eram dadas por professores da engenharia, né? Não tive aula com Zúculo, eu tive aula... Ele morreu cedo, Zúculo. Né? Verdade. Eu tive aula com Otavinho Pereira de Almeida, lembra dele? Também, foi meu professor. E aí o Otavinho fazia assim. Ele era terrível. Ele fazia assim. Ele dava uma prova, ele dividia a turma em 2 partes. A turma era de 100. A sua era de 60, né? A minha tinha 100. Aí ele dividia a turma em 2 partes. Cada turma, cada parte tinha 1 hora para fazer a prova. 1 hora de resistência dos materiais. Aí, quando dava 1 hora, ele levantava e saía, entendeu? Quando era a segunda turma que tinha a prova, o pessoal saía pela Maria Antônia, indo atrás dele, correndo, porque ele ia embora, entendeu? Era assim, tinha 1 hora de prova, acabou, vou embora, não é? Saía mesmo. Mas, assim, eles eram bastante exigentes com a gente, tá? E a gente tinha técnica até o 5º ano, né? Só que, assim, no 5º ano, eu tenho que falar todos os anos ou só uma parte? Eu posso falar assim? Tá, obrigada. Só os meus traumas ou minhas alegrias também? Olha, a gente estava muito interessado nos seus traumas, mas eu acho que vai ser muito, não vai dar tempo. Não, eu gostei muito do professor de sistemas estruturais, que era o professor Adolfo Packer Filho. O apelido dele era Papai Noel, porque ele tinha uma cara, assim, ele tinha cabelo branco, barba branca, sabe? E, naquela época, podia fumar na sala de aula. Então, ele fumava charuto a aula toda. Mas ele sabia tanto de tanta coisa que a gente não aprendeu muitos sistemas estruturais, entendeu? Mas, sobre a história da França, a gente aprendeu bastante.
sobre filosofia. Ele era, assim, uma enciclopédia, aquele homem. E ele começava a falar no assunto e ia embora, né? E a aula era sábado, que a gente tinha aula sábado. E era assim, ótimo vir aqui para ter aula com ele, entendeu? É difícil um professor ter esse carisma para segurar os alunos. E aí, depois, o professor Packer, é Packer sem R, tá? Não é a caneta, é Packer. Foi meu professor também. Foi também, né? A barba dele era mais escurinha na minha época. Ah, por isso você não identificou. A minha já estava meio amareladinha, assim. Mas ele era um amor de pessoa, muito legal. E depois ele faleceu, pouco tempo depois, e aí o filho dele começou a dar aula aqui, que tinha feito engenharia aqui no Mackenzie, que era o Carlos Eduardo Packer, que era, assim, outra pessoa. Sabe, assim, aquele engenheiro com alma de arquiteto? Aquele que entende o que você está falando e que tem sensibilidade. Não, é verdade, tem engenheiro que não entende o que a gente está falando, é sério. Porque o enfoque é outro, entendeu? Essa é a minha turma. É a sua turma? Cadê você? Estou ali, ó. Ah, apontando assim não tem graça. Qual deles? Lá em cima. Aquele do lado de bigode? Na pastilha. Agora não está mais, já foi. Isso. Sobe, só. Isso, aí. Aí, é. Isso mesmo. Hã? Quem é o do cartaz? Você faz bigode? É do bigodinho. Do... Quando ele foi dar aula para a gente, ele não tinha mais bigode. Não, Tá? mais ou menos sei o nome de todos. Aí. Depois você me fala. Depois eu falo. Esse daqui era Chuminho. Isso aí é Maria Tereza Scanavino, a Rumi Onoda. Esse é o professor de desenho. O Hipólito? Pedro Corona não é. Corona. Era o Corona. É o Coroninha. Você teve aula com o Corona? Tive. Mas era o Pedro, não? O Eduardo? Não, com também o Corona. Tem o Esse Eduardo. daqui era artista. É o Era um Pedro Corona. Pedro Corona. A Ivone Macedo Arantes, a Campineira. Daí está o professor Tito, aí. Rogério, enfim, todo mundo aí. Você não é da turma do Flávio Marcondes, né? Não, Flávio, 2 anos depois. Tá. 2 anos depois. É de 66 ele. Tá bom, Flávio Marcondes, 66. Nós trabalhamos muito juntos. É. No metrô. Fizemos a linha norte-sul do metrô. Todas as estações e pátio de manobra. Com o Marcelo Fragelli, que era o nosso comandante. Que foi nosso professor aqui, que chamavam de o garoto de Ipanema. Era o carioca, boa pinta. Bom, quem mais? Eu gostava muito das disciplinas teóricas, bem mais do que das de projeto. Porque eu tive um pequeno trauma no primeiro ano, um professor que não era assim muito gentil, e aí eu travei, eu não conseguia desenhar. Ele não era muito gentil, por quê? Pode dizer o nome dele? Porque ele me fez passar vergonha na frente de todo mundo, eu tinha 18 anos, Quem é? entendeu? O Torres. O O Luiz Teixeira Torres, que depois virou diretor da faculdade, entendeu? Eu tive que aguentar ele os o outros. Torres. É. Torres era... Ele tinha uma banda de rock. Tinha, mas essa parte eu não cheguei a ver, porque ele foi muito estúpido comigo, entendeu? Desculpe falar, mas foi. Era assim, eu nunca tinha tido aula de desenho. Aí eu estava lá, né, dando o melhor de si. E primeira aula, todo mundo sentadinho no banco, né, as pranchetas tinham um banco acompanhando, né, na cadeira. E eu estava lá, tinha lixa para apontar grafite da lapiseira, essas coisas, né, que fazia também no Beaux-Arts também, né?
A gente só não fazia o nanquim, já vinha pronto na loja. Mas aí eu estava lá, né, apontando meu grafite. Ele passou por mim, eu estava na ponta, ele olhou e disse assim, isso é jeito de apontar grafite? Ninguém te ensinou a fazer isso? Eu falei, não. Levanta. Aí ele sentou no meu lugar e ficou detonando tudo, entendeu? E eu estava lá sozinha, em pé. Gente, eu nunca mais consegui desenhar. Entendeu? Foi. E aí, projeto, assim, para mim... Era um peso, como aluna, ser uma representante do clã Stockler? Ninguém falava nisso naquela época. É. Passou batido. Passou batido. Você não era obrigada a ser uma arquiteta porque era Stockler? Não. Isso é bom, né? Isso Pelo menos meus alívio. colegas eram legais. E os professores não queriam falar nesse nome, né? Porque ele era memória recente para eles não queriam. Então, meus projetos, gente, realmente eram uma tristeza, sabe? Eu tinha aula, eu tentava fazer, a média para passar era 5, eu sempre passava. Mas era horrível, entendeu? Era o que dava para fazer. Teve uma vez que eu fiz um interessantíssimo projeto de um alojamento de estudantes, e aí eu descobri que ele não cabia no terreno. Eu tive que dar uma roubadinha assim para caber no terreno. Diga. Estou gostando muito de ouvir essas crônicas. Eu estou muito contente de ouvir as crônicas de experiências, tanto do Vasco quanto suas, porque nós conversamos em classe, né? Interessante como estamos indo para essa direção. Nós conversamos em classe sobre o papel dessas experiências, tanto as positivas quanto as traumáticas, na formação da professora ou professor que nós somos. Né? Quer dizer, a gente conversou, foi interessante, sobre o papel das experiências traumáticas e como elas nos formam e determinam o que a gente acha que pode ser, os caminhos que a gente segue, e também as afinidades. Né? Então, teve algum professor, o que você diria que fez a professora que você é hoje? Quem é uma protagonista, ou um protagonista, um professor ou uma professora que fez, ou influenciou, ou te inspira a ser a professora que você se tornou hoje? Eu tinha 2 exemplos, né? Tinha o Torres, que eu não queria seguir, né? E tinha o Packer, não é? E como eu era ligada às teóricas, na verdade eu queria ter feito faculdade de história, que era anos 70, não dava para fazer faculdade de história. Meu pai não deixou eu fazer, entendeu? Porque ele tinha medo das humanas, muito humanas, ele tinha receio, porque eu sou filha mais velha, então ele queria, né, proteger. Então, eu vim fazer arquitetura. Mas, assim, o Packer era o que eu queria ser. Não cheguei ainda, eu me esforço, mas não cheguei. Agora, o Torres, nunca. Então, eu me esforço muito para tratar meus alunos muito bem. Até quando eu dou bronca, eu tento fazer uma bronca... Eu uso uma certa ironia, assim, para leve, assim, para a pessoa perceber que não está indo bem. Mas eu não maltrato o aluno, entendeu? Não faço o aluno passar vergonha, nada, porque eu sei o quanto isso pode estragar a vida de uma pessoa. Não estragou a minha, porque eu não deixei, né? Mas podia ter estragado, tá certo? Então, nunca mais Torres. Talvez tenham sido. Tinha a professora de matemática, eu tinha medo dela, né? Ela olhava, ela tinha olho azul, ela olhava para você assim, você ficava tremia nas bases, ela era brava para caramba. Teve mais algum? De projeto, eu tive professores muito assim, solícitos. Eles eram interessados em fazer a gente aprender e tal. Os programas não eram muito difíceis. O que eles pediam para a gente fazer de projeto, o pessoal hoje sofre muito. Né? Não era assim na minha época, era bem menos. Tinha menos projetos, o curso era anual, então você não ficava correndo atrás do calendário, tinha todo um conforto. Eu sempre fui favorável ao curso anual. Eu acho que o curso semestral acaba truncando vamos dizer assim, um desenvolvimento do aluno naquela disciplina,
uma aproximação maior entre professor e aluno, não é? Porque, assim, quando acaba o semestre, não dá para conhecer todos os alunos, né? Eu ainda consigo, de vez em quando, dar dois semestres seguidos, 3, então aí a gente conhece. Mas um só não dá, nem para o professor, nem para o aluno, né? Quando, assim, você fala, não deu, não dá mais para consertar, né? No curso anual, você tem a chance de se realinhar, né? E isso acabou no curso semestral. E eu lamento muito isso. E aí, agora, o ano começa cada vez mais cedo, né? Termina cada vez mais tarde. Eu lembro que a gente tinha aula dia 1º de março, terminava em 30 de junho, começava em 1º de agosto, ou 1º dia útil, e terminava dia 30 de novembro. Quem ficava de exame fazia depois. Quem ficava de segunda época vinha em janeiro fazer, né? Acontecia também. Eu acho que o curso anual é muito mais produtivo. O argumento da instalação do curso semestral é que o aluno tem chance de recuperar a nota, que aí ele não perde o ano todo se ele fica reprovado, ele só perde um semestre. É muito relativo. Às vezes você ser reprovado um ano e estudar aquilo que você não conseguiu aproveitar o ano todo, é muito mais produtivo, muito mais enriquecedor, né? Aí vai tudo com calma, você consegue explicar melhor, né? E a nossa carga horária também era muito maior. A gente tinha 5.600 horas de curso. Porque a gente tinha aula aos sábados. Conta muito. E a gente tinha aula sábado. Então, era um curso que te dava uma cultura geral, te deixava aprender, né? Tirando aquilo que você tinha trauma, o resto você aprendia tudo. Tá certo? Do trauma não resolve. Mas eu acho que isso faz falta para os alunos de hoje. Entendeu? Criar um vínculo com a escola. Eu não tinha período integral, mas eu ficava bastante tempo aqui, a gente fazia trabalho aqui. Segunda época não. DP era sempre à tarde, né? Então a gente ficava aqui o dia inteiro. Foi na minha época que começou o curso noturno. Tanto que eu me formei em 78, aí em 79 eu fui contratada para dar aula, porque naquela época não precisava fazer pós-graduação. Você precisava de um professor que se encarregasse de fazer você se tornar um professor, né? Então, tem a professora Márcia Serra Ribeiro Viana, que foi quem me trouxe para dar aula aqui, e que me ajudou muitíssimo, sabe? Assim, aprendi muito com ela, tanto em conteúdo quanto na maneira de dar aula também, porque ela tem esse meio termo, entendeu? Eu acho que a ironia, Quem era? A Márcia Viana. Márcia Serra Ribeiro Viana. E ela dava aula de estudos socioeconômicos. Então, eu comecei dando aula de estudos socioeconômicos. E era uma professora, assim, ela tinha essa parte da ironia, sabe? Assim, ela levava o aluno a perceber que ele tinha errado. Era todo um processo de convencimento do aluno. Mas era muito bom. E trazia o conteúdo dessa disciplina era muito interessante, porque a gente tinha alguns aspectos filosóficos, alguns aspectos sociológicos. A gente aprendia a pensar no ser humano de uma maneira que tornasse esse ser humano, que ia ser o nosso cliente, uma pessoa real, uma pessoa que tinha suas características específicas e que a gente precisava reconhecer essas características, né? Sim. Bom, nós temos uma questão que é o nosso tempo. Nosso tempo qual? Nosso tempo. O tempo. O Cronos, a cronologia. E para fechar, nós temos a professora Ana Gabriela, como atividade faz parte das atividades dos 70 anos de faculdade e 100 anos do curso. No nosso protocolo, nós temos aí 2 perguntas a serem feitas
para que estejam inseridas nesse contexto, especificamente, que a professora vai fazer. Por conta... A gente deixou fluir e acabou que... Acho que todo mundo quer fazer pergunta, todo mundo queria conversar. Mas, enfim, fluiu um pouco mais, começou um pouco mais tarde do horário que a gente tinha previsto. E, infelizmente, eu acho que não vai dar. A dona da casinha já chegou, já está olhando para a gente. Gabi. Vamos lá. Eu vou começar, então. A pergunta que eu tenho, vou começar a fazer a pergunta para o professor Vasco, são duas. A primeira, nós gostaríamos que você descrevesse uma experiência inesquecível que você teve durante o seu curso aqui no Mackenzie, como aluno. Ou como professor também. Qual é a... A segunda é, em uma palavra, qual é a alma do Mackenzie? Como você descreveria a alma, a essência da FAO Mackenzie em uma palavra? Momento marcante, eu acho que eu tive um prazer enorme de fazer, eu era chefe de departamento de projeto, e nós fizemos, e você deve lembrar, né, que a gente fez o início da ópera-prima. Nós programamos, e essa história está sendo escrita pelo Silvio Santana. Silvio Santana está escrevendo essa história, onde ele coloca tem até o convite desse evento. Foram 2 eventos, até a revista Projeto tomar conta e liderar o assunto e proporcionar a ópera-prima. Então, a gente conseguiu, lá no MIS, o primeiro encontro foi mostrar a amostragem dos TFGs da turma do último ano da arquitetura, e foi divulgado, a mídia estava presente, ficou em exposição, esses projetos ficaram em exposição, e fizemos uma homenagem ao professor Barretinho, que foi um professor muito querido foi professor seu, né? E foi colega, foi contemporâneo meu na escola. E, enfim, foi um momento incrível, que depois, 2 anos depois, aconteceu a segunda vez, onde a gente propôs a exposição do Mackenzie e da FAO, no mesmo MIS. Então, havia um projeto, e a gente comparava uma escola e a outra, que foi uma experiência fantástica, né? Ainda na minha gestão, né? Foi isso. Acho que um momento incrível. Agora, como estudante, tive vários momentos incríveis. Até o King Kong foi um deles, né? A gente pular o muro com um macaco de 5 metros foi maluco, né? E uma palavra. Mackenzie e uma palavra. Mackenzie e uma palavra. Eu acho que Mackenzie. Mackenzie, arquitetura e Mackenzie é uma coisa que está intimamente ligado. É um nome, o Mackenzie é um nome forte. Eu sou mackenzista fanático. E acho que foi um dos motivos que eu saí daqui, por ter sido um defensor incrível do Mackenzie, sabe? Essa é uma história, é uma outra história que não cabe aqui contar. Hã? Não, ela disse. Não. Com o seu não. Ela concordou com o seu. Ah, concordou, é outro momento. Nós estamos num momento de festa. Eu adoro vir ao Mackenzie, eu sou um mackenzista puro, entendeu? Defendo o Mackenzie. E
eu acho que esse momento de estar com vocês aqui, eu queria só deixar também uma pequena... Eu tenho feito bancas de graduação aqui, várias bancas, e estou achando que o TFG deveria ter um pouco mais sabor do ensino da arquitetura do que voltado para a academia. Diminuir um pouco a academia no projeto de arquitetura. Eu acho que essa mensagem eu deixo porque eu acho que é importante ter esse meu depoimento. Tá? Ok, é isso. A mesma pergunta? Sim, senhora. Mas antes, eu posso fazer uma pergunta para ele? O que é você se voltar para a academia e não Não, o TFG? eu posso traduzir. Não, Por tudo favor, bem. traduza. Eu posso traduzir, é Faça fácil. isso Não pra é mim. curto também. Ser mais voltado para o projeto do que para essa postura de ter como é que chama? Divide em duas partes, né? Não. É sempre dividido em duas partes. Não. Tem uma parte que é a Então, monografia. mas aí é A um monografia. defeito da interpretação, que é uma coisa só. Não, é Esse uma deba- coisa vamos assim. promover esse debate em outro Eu vou dia. só dizer que eu discordo. Está registrado. Tá? Então, registra para mim, por favor. Porque tem uma razão de ser conceitual. Ela é aplicada da forma errada, mas existe uma razão conceitual para isso. Não, eu sei que Tá? existe. Eu sei que existe. Então, Mas Eu acho prometo que a gente vai promover pode um ser novo mais encontro curta. para vocês dois. essa história é antiga, aí vai demorar. Eu acho que, assim, eu tive vários momentos marcantes aqui no Mackenzie, é óbvio. Né? Também eu dou aula aqui há 30 e vai fazer 38 anos esse ano. Mais os 5 que eu estudei, certo? Então, é o meu primeiro emprego, eu ainda mantenho o meu primeiro emprego. Então, assim, houve vários. E eu acho que eu gostaria de falar do de ontem à noite. Porque ontem à noite, não só porque o Paulo veio aqui falar, mas porque a gente encheu o auditório num dia em que teve greve de ônibus, de metrô, teve manifestação, teve passeata, o raio que o parta, e a gente encheu o Rui Barbosa, sabe? Eu estava morrendo de medo que não fosse ter nem metade do Rui Barbosa, entendeu? E eu cheguei aqui, quando eu entrei no auditório, eu falei, gente, eles vieram, sabe? Assim, eu fiquei muito contente com isso. Foi mesmo. E a palavra? Estudo. Eu queria quebrar o protocolo. Não era suposto eu falar. A pergunta era para os professores convidados, mas eu queria fazer uma singela homenagem ao professor Carlos Egídio Alonso, nosso professor, colega do programa de pós-graduação, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, que atualmente está afastado, uma grande perda para nós, uma saudade imensa da presença dele, porque o meu momento marcante tem a ver com ele. E eu queria deixar isso registrado. Foi quando eu fiquei grávida, do começo da gravidez, a primeira gestação, eu tive meus 2 filhos trabalhando aqui, e na primeira gestação eu me sentia muito mal, muito enjoada, e a minha pressão caía muitas vezes. E um belo dia ele me chamou na sala dele. Ele era diretor naquela época e me chamou. Eu fui gelada, meu Deus do céu. E agora? Porque eu já tinha pedido algumas licenças, às vezes eu faltava, eu estava muito preocupada e muito insegura. Eu era muito menina também. E ele me chamou, pediu para eu sentar, daquele jeito Carlão de ser. Senta aí. Olhou para mim e falou, olha aqui, para você, eu não estou nem ligando. Ui, estou nem ligando para você. Mas, para você, o que você tem aí dentro, aí é outra coisa. Se você precisar se afastar, você se afaste, você se cuide, faça o que for necessário, que eu vou te apoiar. Eu quero que você fique tranquila, do começo ao fim. Se cuide. Você está entendendo? Eu estou, Carlão. Obrigada.
E eu saí dali me sentindo apoiada, segura. E como mulher, e como gestante de primeira viagem, aquilo, para mim, foi um sinal de compreensão, de apoio, e de um grande diretor que me fez entender o que era o Mackenzie para mim naquela época. Então, eu queria deixar registrado como uma pequena homenagem ao Carlão, que todos nós sentimos tanta falta da alegria, do talento, enfim, da presença. Então, era isso que eu queria deixar registrado. Mais algum comentário? Não, eu fui caçar minha palavra. Ok. Vai falar muito ainda. Posso perguntar ao mediador se eu posso encerrar a sessão? O grupo permite. Então, eu quero agradecer muitíssimo ao grupo que organizou essa mesa redonda, ao grande empenho dos alunos. Eles tiveram pouquíssimo tempo para organizar essa mesa, tiveram um grande empenho. Eu tenho certeza que isso tem a ver com a estima que todos nós temos pela universidade, pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, e o desejo que a gente tinha de colaborar nessa data, nesse ano tão importante para a gente, que marca os 70 anos da faculdade, 100 anos, 70 anos do curso, 100 anos da faculdade. Falei certo? Troquei. Mas, enfim, é um momento muito importante para a gente. Muito obrigada a todos, obrigada pelo trabalho. Professor Vasco e professora Tereza, mais uma vez, muito obrigada por compartilharem essas experiências com a gente. Falar sobre a nossa faculdade é sempre um grande prazer. Obrigada de verdade. Tem uma lembrancinha do grupo para você.